Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta manhã de domingo, onde juntos estamos aqui através da nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook, para vivenciarmos juntos esses nossos minutos preciosos de oração, de reflexão e de partilha da Palavra de Deus, o nosso encontro diário com a Mãe da Misericórdia. Para iniciarmos esse nosso momento de maneira fraterna em Cristo Jesus, convido a vocês a nos unirmos pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós e venha em nosso coração inundar o nosso ser com os seus dons, para que tudo aquilo que façamos possa ser de agrado do nosso Pai, de agrado de Deus que nos criou. Por isso rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Este domingo, terceiro domingo da Páscoa que estamos vivenciando, a Igreja nos oferece, dentro da liturgia da palavra, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, para que nós possamos refletir, para que nós possamos entender o plano de salvação que Deus armou para nós, que Deus nos concedeu a graça através do seu Filho dado em sacrifício, nos trazer a sua misericórdia, para que possamos, assim como cristãos, como filhos batizados do mesmo Deus, seguir rumo ao céu, seguir rumo ao reino que Ele, para todos nós, preparou. Vamos, com muita atenção, ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações,
começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste trecho narrado por Lucas, após a morte e ressurreição de Jesus, nós podemos trazer para as nossas reflexões um certo comportamento dos discípulos que às vezes pode até estar refletindo em nossas vidas até hoje. Porque, com certeza, não foi fácil para os discípulos acreditar na ressurreição de Jesus. Jesus, ao se apresentar diante deles, como o próprio evangelista nos fala, deixa sobre eles um pouco de susto, um pouco de medo, um pouco de dúvida em relação à sua aparição, porque eles ainda não haviam entendido completamente tudo aquilo que Jesus veio nos anunciar. Jesus, em muitos momentos, em várias passagens da Bíblia, podemos ver ele dando sinais de tudo aquilo que deveria acontecer com ele, para que se cumprisse a profecia de Moisés, para que se cumprisse tudo aquilo que os outros profetas também vieram para anunciar àquele povo que estava preso, que estava condenado, que estava oprimido pela ação do mal, pela ação dos poderosos, que sempre os oprimiam, que sempre os faziam sofrer. Jesus, ao chegar e se apresentar no meio deles, causa um certo susto e eles ficam um tanto com medo, pensando estarem vendo algum tipo de fantasma. Hoje, se nós vemos algumas relações a fantasma em nosso tempo, geralmente são a coisas ruins que podem nos acontecer por ação daqueles que já não estão mais no meio de nós. Então, fantasma, podemos dizer que é algo criado pela mente má, né? Aquela mente que possui uma certa maldade, um certo terror, e que esses fantasmas viriam para cumprir esse terror na vida das pessoas. Então eles ficaram com medo de início, mas ao ouvirem a voz de Jesus, lhe desejando a paz, que a paz estivesse com eles, que a paz estivesse em seus corações, eles foram se acalmando, eles foram se alegrando e eles foram vendo que realmente o Mestre ao qual eles estavam sendo fiel estava de volta no meio deles e havia ressuscitado, assim como ele havia prometido a todos eles durante a caminhada, quando eles o seguiam. Nos tempos de hoje podemos ver que muitas vezes nós também podemos nos assustar e nos deparar com situações que às vezes vão nos deixar com dúvidas, que vão nos deixar com medo, que vão nos deixar apavorados até, por nós não entendermos, pelo nosso coração ainda estar endurecido e não conseguir ver no nosso semelhante, principalmente, a ação de Deus e a semelhança do seu Filho Jesus Cristo em cada um de nós. Devemos estar com o nosso coração voltado para tudo aquilo que Jesus nos ensina diariamente, através da nossa vida, através do ouvir e do ler a palavra de Deus, para que possamos assim deixar o nosso coração mais calmo, mais tranquilo e entendermos com mais exatidão tudo aquilo que Jesus veio realizar no meio de nós, assim como aconteceu com os discípulos, que após Jesus aparecer, lhe mostrar as chagas, lhe mostrar os seus ferimentos e também de pedir algo para comer, deixa claro que realmente Jesus ressuscitou dos mortos. Ele saiu do seu túmulo e voltou à vida para assim nos trazer a misericórdia de Deus e nos fazer compreender o tamanho do poder de Deus sobre nós. E Jesus termina no final, após dizer que o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia,
ele diz que em nome dele será anunciado tudo isso de geração a geração. E isso já quer dizer que os discípulos já deveriam sair daquela reunião, sair daquele momento de esconder-se do povo, de esconder-se da multidão e anunciar a boa nova, que é a vinda de Cristo para nos libertar dos pecados, para nos resgatar para Deus, deixando as coisas do mundo e nos entregando completamente às coisas que Deus criou, para que nós possamos viver em paz, em fraternidade e assim um dia alcançarmos a graça de estar com Ele no reino que Ele nos preparou, na vida eterna. Jesus diz aos seus discípulos que eles serão testemunhas de tudo isso. E hoje Jesus também diz a nós, para que nós também buscamos ser testemunhas da sua palavra, ser testemunha da sua existência, ser testemunha do seu poderio sobre a vida, como um Deus encarnado que veio por amor se entregar à morte para resgatar e dar a vida aos seus filhos, aos seus irmãos, e assim possamos, nos vivendo o mandamento do amor, chegar também a estarmos no céu com a nossa Mãe da Misericórdia, com os anjos e com todos os santos que já partiram deste mundo e que com certeza cumpriram aquilo que Jesus nos pediu, aquilo que Jesus nos tem ensinado. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, foi a maior entre todas as cumpridoras dos mandamentos de Deus, já desde o seu nascimento, desde a sua concepção, onde Deus já lhe deu a graça de nascer entre os homens, já livre do pecado original. Ou seja, ela foi a escolhida de Deus para que em seu ventre o amor nascesse e viesse nos mostrar a própria face de Deus através da sua misericórdia. Peçamos a ela que ela sempre nos acompanhe, que ela sempre esteja intercedendo por nós junto a Deus, para que quando acontecer de nós errarmos o nosso caminho e tropeçarmos nas armadilhas que o mal coloca no meio da nossa caminhada, nós sejamos fortes o suficiente e deixamos o nosso medo para trás e abracemos o amor de Jesus, para também voltarmos a nossa caminhada de um jeito santo, aonde nos levará em direção a Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, façamos juntos agora a oração que Santa Faustina compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Estamos chegando ao final deste nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste domingo. Desejamos a todos um bom e santo domingo, um dia do Senhor, dia de louvarmos e glorificarmos a Deus por tudo de bom que Ele tem nos concedido em nossa vida. Peçamos que, por intermédio de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele derrame sobre nós todas as suas bênçãos, para que possamos estarmos sempre firmes na nossa caminhada, como filhos e filhas dele, batizados como irmãos em Cristo, que tem como objetivo o mesmo fim, que é alcançar a vida eterna ao lado dele. Que ele nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça,
de deixar a sua curtida, deixar o seu joinha em nossa página no YouTube Devotos de Santa Luzia e também no Facebook. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.